Fala turma, tudo chique com vocês? Por aqui tudo chique. Não sei se deu para perceber o verdume. Estamos aqui num período, um dia chuvoso, uma chuva maravilhosa. Bom demais, gente, bom demais. E abrindo um solzinho também, na verdade. Ó. Acabou de sair o sol. Acabou de dar as caras. Bem agora que eu peguei a enxada. Aí o solzão vem para rachar o lombo, né? Eu vou aproveitar hoje esse solo úmido para fazer um manejo direcional lá do mombaça, porque de vez em quando nasce alguns pés de mombaça, é o capim mombaça para quem não conhece, nasce alguns pés de capim fora do alinhamento que a gente gosta, apesar de não ser uma espécie alastrante que fica se expandindo, né? Com o passar de ano, 2 anos, às vezes sai um pouquinho fora do alinhamento e aí eu vou com a enxada biônica, que é uma enxada que já tem umas gambiarras aqui, que vocês veem, ó, tem uma chapa de aço, eu soldei, parafusei aqui no cabo. E ela é boa pra mim fazer uma alavanca, né? Eu bato no chão e aí ela tem essa pinha de aço aqui pra fazer a alavanca e não quebra o cabo da enxada. Aí eu consigo fazer força e o negócio rende pra valer. Vamos lá pra roça, que vamos começar por hoje no mombaça então. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Ó a morga desse cabra aqui, ó. Baldão de serragem. Eu vi um vídeo esses dias falando que eles são imunes à toxina do escorpião, que inclusive é até bom também como uma alternativa para estar controlando os animais peçonhentos em torno da casa. Para quem tem varanda e área aberta sabe que esses bichos, quando caga na calçada, minha nossa, né? É foda. Mas é a natureza e ele pode estar junto nesse equilíbrio pra gente pensar o espaço que a gente tá vivendo, né? Então é aqui que nós temos a linha de mombaça. 2 linhas de mombaça, né? Tem as 2 laterais aqui dessa linha com árvores e com margaridão. Capim mombaça e aqui o margaridão com algumas árvores arbustivas ou arbustivas. E o que acontece? Aqui, ó, por exemplo, eu passei a tobatinha, que parte mais baixa tá roçado. Esse aqui, ó, não tá roçado, por quê? Porque o mombaça já saiu da linha, ele tá no alinhamento da árvore, então eu quero dar uma ajustada nas toceiras que estão fora da linha.
Ai, não é fácil, gente. Para manejar essas espécies que crescem bastante, como o capim-mambaça e também como o margaridão, a gente tem que ter uma força de manejo, de condução bem vigorosa à altura do crescimento dessas plantas, né? Por que eu tô falando isso? Porque esses dias até eu vi o pessoal se queixando por conta do crescimento do margaridão. E aqui é legal entender também a diferença de regiões para regiões, de manejos para manejos, né? Tem manejos que vão facilitar que isso aqui se alastre, outros não. O clima, né? A condição de solo, tem lugares que é mais propício ou não para cada planta estar se propagando. E a reclamação da galera era que essas plantas crescem muito, se propagam muito rápido e às vezes a galera não tem braço para manter ela sob controle, né? Porque se a gente consegue manter ela sob controle, a gente consegue fazer ela bombar no sistema. Ela nos ajuda, mas se a gente não consegue, ela nos prejudica. Então é bem legal olhar, observar o desenvolvimento de cada planta. A gente fazer testes e principalmente ver se tem nativas, né, que a gente consegue estar incorporando no sistema. Aqui, no nosso caso, cresce muito a grande uva. Eu adoro essa planta, outra que está nascendo bastante. Porque a gente tem árvores maduras aqui do lado, é o louro. O louro, inclusive, ele é uma planta para usar como madeira. Ó. Eu tenho aquela maior lá é louro, essa aqui louro. Aqui eu tenho uma menor crescendo louro. E eu nem plantei. São nativas que a gente está aproveitando no sistema. Mas com relação à biomassa e no porte que a gente está trabalhando aqui, o capim-mambaça, o margaridão, eu gosto muito deles. Por mais que sejam plantas exóticas e potencialmente invasoras. Exóticas no sentido que não são nativas daqui do Brasil, por exemplo, ou da América do Sul. E potencialmente invasoras porque elas se alastram a ponto, às vezes, de prejudicar a vegetação nativa. Porque se elas caem descontroladamente numa mata, por exemplo, às vezes elas vão estar ocupando o lugar de plantas nativas. Então elas podem prejudicar a biodiversidade do lugar. Eita, comi um bichinho aqui. Desculpa. Mas elas podem estar prejudicando a biodiversidade do lugar onde elas estão crescendo, né? Então, aqui ó, vocês viram que eu já fiz esses dias vídeo de manejo do margaridão, eu tô de novo. E como tá essa chuva agora, vocês não imaginam o calor e abafamento que tá agora, ó, suadeira, né? E é por conta desse calor e umidade, as plantas amam, elas crescem muito. Mas para quem vai pensar em utilizar esse tipo de planta aqui, vê se o teu braço alcança, né? E tem que ter, vamos dizer, jogo de cintura, no sentido de saber lidar com ela, de encaixar no teu sistema. E tem outras limitações também, né, gente? Tem questão de ferramenta. Aí, que nem eu falei, o clima às vezes tem lugar que facilita mais ela dispersar. Às vezes tem lugares que não vai ser viável usar essas espécies aqui, o mambaça e o margaridão. Mas eu vi, por exemplo, o margaridão. Se eu não deixo ele florescer, ele se alastra com o galho também. Se eu colocar o galho na terra, ele enraiza e pega e pode gerar uma nova planta. Mas do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, na região onde a gente mora, normalmente não costuma ter umidade suficiente para ele pegar, ó. Porque estou jogando já o margaridão sobre uma palhada antiga. Ele não está em contato com a terra úmida necessariamente, né? Então tem que pegar dias muito consecutivos de chuva para ele pegar. Mas tem lugares que eu já vi que se o pessoal deixou ele formar o caule ali da grossura de um dedo, ele já tem condições de enraizar, jogou no chão, pega, né? Daí já é outra, tem que pensar outro manejo, né? O capim-mambaça também, aqui a gente roça ele com frequência, ele não dá semente. E mesmo tem vezes que a gente nem vence roçar, ele cresce alto, mas ele não é de ficar dando semente toda hora, né? Ele parece que precisa ter um desenvolvimento de folha maior. Então ele é bem tranquilo de manejar. Claro que acontece às vezes alguma outra semente, quando eu plantei, ela vazou para a linha aqui do margaridão ou para o canteiro. Aí eu estou fazendo isso que estou fazendo agora, arrancando e mantendo só uma faixa aqui do margaridão, né? Do mambaça. E a toceira também, às vezes ela engrossa, né? Ela ocupa um pouquinho mais a lateral. Mas até o momento, na escala que a gente está lidando, talvez uma escala maior já tenha que se pensar diferente, outros tem que pensar máquinas para estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo e não na enxada, né? Mas
Enfim, são plantas muito boas que proporcionam, olha a quantidade de material aqui, gente. Aqui a gente tem uma mandioca, ó. Eu gostaria que essa mandioca estivesse desse porte aqui, ó. Era para estar toda assim, mas a gente vacilou com a qualidade das ramas. E aí é bem perceptível que a gente colocou algumas estacas para sinalizar, né, a diferentes variedades. A gente plantou 5 variedades de mandioca diferentes. E a gente percebe que onde tinha muda a variedade, a mandioca germinou bem, porque a rama não estava legal. Mas aí a ideia era estar, olha só, engordando a matéria orgânica aqui nesse espaço entre a mandioca, né? Aqui eu quase não fiz capina, praticamente não fiz capina no meio da mandioca. Eu fiz só nas laterais um pouquinho, onde o capim, olha, tem bastante biomassa de capim, né? Não venceu fechar. E isso aqui é material que para próximo plantio vai estar gerando uma compostagem muito boa, né? Então é isso aí. Não é fácil, viu? Falar para vocês que essa ideia de trabalhar agrofloresta exige um ritmo de manejo, ou eu também não sei se é porque a gente não está acostumado, né? A gente não está acostumado a ter esse ritmo de pensar agrofloresta. A gente pensa sempre em pegar a enxada e limpar tudo, passar veneno, né? A gente está aqui aprendendo mais a lidar com a agrofloresta, a gente está conseguindo ter mais domínio. A gente está criando, está aparecendo sacadas, estratégias que servem muito bem à condição do lugar, do jeito que a gente gosta de trabalhar aqui no sítio, né? E aí a gente vai dando conta. Olha só, essa capina aqui tem toceiras que ficaram super grandes. Isso aqui, ó. É muito mais difícil arrancar isso aqui, só que eu não venci fazer isso aqui mais cedo, né? Porque é muito trampo, a gente tem que ir priorizando outras coisas. Tô conseguindo fazer isso só agora, tem que arrancar essas toceiras super grandonas. Mas esse ano a gente conseguiu gás para isso. As coisas estão se encaixando e funcionando melhor. O margaridão eu tô podando do jeito que vocês viram da outra vez, ó. E aqui vai estar um exemplo legal da biomassa. Aqui, ó, mais mandioca que falhou pra caramba. Aqui dá pra ver bem, ó, essa estaca aqui é um limite de variedade. Ó, pra cá é uma variedade, pra cá outra variedade. Olha como cresceu diferente. E aqui eu fiz aquele corte do margaridão que vocês viram no último vídeo, último, penúltimo, por aí. Olha a brotação que ele vem. E é isso, gente, vem com força. E como tem muita cepa velha rebrotando, a próxima vez eu acho que eu vou deixar ele formar aqui uma quantidade de biomassa de novo, e eu vou vir com um disco de circular por baixo, roçando. Gente, estou quase que repetindo um pouco da ideia do vídeo passado, hein? Os vídeos que se passaram, mas enfim, né? É a rotina que a gente tem. E como eu falei, já estou atrasado na arrancar uma mombaça se a gente não priorizar isso. Às vezes o conteúdo ele tem que servir ao nosso dia a dia, e a gente se esforça para estar compartilhando um pouquinho mais de ideia, né? Coisas diferentes aí com vocês. Seguir para terminar.
E para quem então já perguntou se a gente acha se o margaridão é praga ou não, na nossa condição aqui ele tá legal. Na natureza ele não se propaga em forma de praga. Por exemplo, a leucena, que já é uma árvore, ela é uma planta também muito forte, uma leguminosa. Tem lugares que usam na agrofloresta, eu não gosto. E ela inclusive aqui se manifesta como invasora. Se elas entram nos capão de mato, assim, começa a nascer no meio, ela sementeia assim com um estouro. E às vezes tem lugares que viram só mato de leucena, nem a planta nativa cresce direito. O margaridão aqui, ele não tem esse, pelo menos na nossa área aqui, não tem se mostrado com esse potencial invasor. E no manejo, dentro das horas a gente passa, né? Tem vezes que não vence, mas eu acho que é mais porque o sistema de agrofloresta, esses consórcios, exigem muito. Mas mantendo podado é incrível, gente. Olha a quantidade de biomassa, quantos quilos de palhado nós temos aqui, né? Se tivesse que trazer de fora, olha o processo natural de ciclagem de nutrientes que a gente está ativando. Então eu acho uma boa planta, mas tem que testar. Tem que ver também qual que é o objetivo do sistema, né? A gente não tem uma emergência financeira, porque a gente não está trabalhando com a área. Muitas partes a gente está num caráter ainda de experimental, realmente vendo como é que o margaridão se comporta pra gente, como é que tal planta se comporta pra gente entender um sistema que a gente tenha confiança e se tudo der certo a gente começa a investir, pensar mais economicamente, né? A gente tem condições de fazer dessa forma, mas vai sabendo uma situação quem já precisa entrar bombando, ganhando dinheiro, simplificar o sistema, fazer testes, ver qual planta nativa funciona melhor. Focar principalmente nas nativas, né, gente? Porque elas já são adaptadas, é fácil de fazer semente. Aqui tem algumas que para nós nascem sozinho. Como eu falei para você, o louro ali vem de graça. É muito melhor do que eu ter que ficar jogando, criando estaca semente dessas outras plantas, né? É muito melhor. Estamos em outro dia e eu vim mostrar para vocês como ficou com o margaridão murcho nesta parte aqui. Aí fica mais visível aonde eu rocei, onde não, onde eu carpi, onde não, né? Tá vendo, ó, tem as estacas de margaridão, aqui o carpi, mombaça, tá todo murcho. Ficou bem nítido agora as linhas aqui do lado e a biomassa acumulada ali. Nossa, cabelão meio revoltado hoje. Mas essa história de não criar praga na agrofloresta, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Planta exótica, ela pode ser problemática. Mas na minha opinião, pelo que eu já pude estudar, a gente tem que observar também o contexto. Tem uma frase que o João Roquette, do Rama Permacultura, ele fala, né? Um texto sem contexto é um mero pretexto. Porque assim, né? A gente está trabalhando com ecologia, a gente está falando de uma condição muito complexa. N relações, olha só, olha quantas espécies de plantas a gente está trabalhando aqui, cada uma tem uma relação diferente, cada lugar é um lugar diferente, cada pessoa que está lidando é um jeito diferente, cada objetivo, enfim, a gente tem variáveis, são muitas. É muito diferente até do que se trabalha na monocultura, que hoje em dia tem até aquelas cartilhas tecnológicas, né? Ah, vai plantar algodão, você vai lá, usa o adubo químico, o algodão tem ciclo lá de 6 meses, aplica-se em média ali 25 aplicações de veneno, né? Tem os venenos certos lá. Enfim, a soja tem também o período dela, aplica lá umas 10 vezes veneno com adubo químico e tal. Daí joga calcário, né? Daí você artificializa muito os processos, não deixa muito a ecologia, a forma natural acontecer. E a gente que está trabalhando com agroecologia, tentando usar os processos da natureza, a gente lida com uma complexidade imensa. Quando a gente vai trabalhar com planta exótica, a gente tem que observar bem como ela se comporta, porque eu acho que as pessoas que criticam o margaridão às vezes têm razão mesmo, né? Porque há plantas exóticas que são um problemão. Um exemplo deles é o pinus, que em regiões o pinus está se alastrando tanto que a galera está tendo que entrar em parque nacional com motosserra, área de preservação, para estar derrubando pinos, porque senão vai virar uma floresta de pinos. Pinos é praga, uma praga assim invasora de alto potencial, né? Que daí é uma planta que conseguiu entrar num parque que era para preservar a biodiversidade local, né? E ele está criando uma alteração. E aí tem que ser bem analisado se isso vai prejudicar ou não. Como eu falei, a leucena aqui eu não gosto muito de usar, mas ela também tem um potencial, né? Se a gente manejar ela, ok, pode se desenvolver bem. Então margaridão, capim, mombaça, eles são grandes aliados nossos.
Tem a questão também do eucalipto, que é uma espécie exótica, tem gente que fala dos problemas, mas eu vejo que depende como você maneja, ele pode ser um ótimo aliado para a gente criar um manejo sustentável nas áreas agrícolas, né? Eu acho que ele é um grandíssimo aliado, desde que feito da maneira certa, evitar as monoculturas, né? Tá pelo consórcio certo. E aí que entra então essa questão do contexto, né? Observar bem o contexto que você tá, para às vezes não olhar para um problema ou para alguma coisa como se fosse olhando para o buraco da fechadura. Você só vai ver um pouquinho de um ambiente inteiro que é enorme e grande, né? E aí quando vai escolher uma planta, olha o contexto que você está inserindo no teu sistema, como é que se comporta no vizinho. Às vezes você vê as plantas se desenvolvendo na beira da estrada, na capão de mata nativa, às vezes você já consegue tirar uma medida de como essa planta se comporta na natureza e pode estar se comportando na hora que você for cultivar. Testa num pequeno espaço, para evitar às vezes fazer uma área grande, não dar controle, daí você depois não vence mais segurar essa planta, o crescimento, às vezes sementeia demais, vai dar um trabalhão para você depois manter essa planta no controle. Espero que a gente tenha ajudado quem estava com essa dúvida aí do Margaridão Mombaça, essa é a conclusão que a gente tira a partir dessas experiências que a gente vem fazendo. A gente vem testando muito, várias coisas são incertas, pelo menos no nosso campo de conhecimento aqui, da nossa prática. A gente não sabe ainda se isso aqui, a configuração que a gente está trabalhando é a melhor configuração. Muitas coisas novas, experiências novas, conhecimentos novos. A certeza que a gente tem é que a agricultura, do jeito que ela está sendo feita hoje, ela não tem futuro, né? A gente não enxerga futuro do jeito que ela está acontecendo. Por isso a gente está aqui testando, dando a cara a tapa mesmo, né? E contando com a ajuda de vocês, porque o canal está aqui fazendo esse diálogo, é uma forma de estar fazendo essa roda girar, um conhecimento coletivo, enfim, vocês participam e a gente agradece muito. Inclusive agradecer demais os apoiadores. Quem quiser se tornar apoiador tem link aqui embaixo, fortalecer o canal. Inclusive, gente, aqui o Margaridão a gente está usando como cortina verde. Do outro lado dele ali tem a área de soja, que é aplicado agrotóxico, então ele forma também uma boa proteção para o nosso sistema. Gente, esse recado cai muito bem também para planta ornamental. Às vezes a galera pega uma planta bonitinha, tem uma flor bonita, daí leva para casa, né? Daí um dia faz uma poda, daí joga o baraço na beira da estrada e aí cai também na floresta. E às vezes isso se espalha, se alastra dentro da mata nativa e vira praga também. Teve lugares que o pessoal tem que fazer plano de recuperação de área, às vezes para tirar esse tipo de planta, que tem muita planta ornamental que é exótica, que a gente tem que olhar, não é sair plantando qualquer coisa, né? E o legal é que a agrofloresta incita a gente a estar pensando sempre nisso, né? Como é que a planta se comporta, de onde ela se origina, não é que nem no jeito convencional que às vezes a gente pensa que todas as plantas se plantam do mesmo jeito, né? Às vezes põe todas elas no sol, só ela, sozinha, e ignora toda uma cadeia de relações, né? Que a natureza tem, por natureza. É isso aí, gente. Sempre avante expandindo mundos.